Olá, investidor! Hoje vamos falar sobre a Gerdau, que é uma empresa que, do meu ponto de vista, está com um valor atrativo, um valor muito bom. Eu vou mostrar quais são as métricas que eu considero para isso. Inclusive, hoje é a data ex para o pagamento de dividendo da Gerdau. No dia 1º foi a data com quem estava com as ações no dia 1º, recebeu o direito aos dividendos. Então nós temos aqui a ação GGBR3 e temos a holding, que é uma ação Goal4. Bom, nós temos uma empresa que é hoje a maior multinacional brasileira produtora de aço, inclusive que nos seus últimos resultados teve lucro muito maior do que no Brasil, nos Estados Unidos. Então é isso mesmo. Inclusive, a empresa está fazendo hoje um desinvestimento em algumas regiões do mundo. Essa empresa, inclusive, está com alguma dificuldade no Brasil em virtude do aço chinês, né? O aço chinês está entrando no Brasil a um preço menor e essa empresa, inclusive, teve de fazer algumas demissões. Então, nós teremos, aliás, no dia 12 de março, o pagamento dos dividendos da Gerdau Holding, né, que é a Goal4, e da Gerdau GGBR3, né, que é a sua sigla, e GGBR4, que são as ações aí preferenciais, né? GGBR3, ações ordinárias, ação do sócio, GGBR4, ação preferencial. Então nós teremos aí 10 centavos para a Gerdau GGBR3, GGBR4 e 5 centavos para a ação Goal4, né? No dia 12 será o pagamento e, como eu já falei, hoje é a data ex. Então vamos analisar aqui os indicadores de Goal4, Metalurgia Gerdau, que é aí uma hold, né? Inclusive essa hold tem participação na GGBR3, né? Então, ou seja, o ideal é que você escolha ou Gerdau Metalurgia Goal4 ou a Gerdau GGBR3, né? Não precisa estar exposto nas duas, pois essa hold é muito concentrada na Gerdau. Então, nós temos aqui na hold 1 milhão, aliás, 1 bilhão e 32 milhões de unidades, né, de papéis aí. Nós temos um patrimônio líquido de 17 bilhões, né, quase 18 bilhões, uma dívida de 11, quase 11,5 bilhões e um valor de mercado de 10,7 bilhões, ou seja, o valor de mercado está menor, né, do que o seu patrimônio líquido. Logo, o VPA, valor patrimonial da ação, ele está maior do que o valor praticado no mercado. Então nós temos aqui, por esse portal, alguns indicadores interessantes que demonstram que o valor da ação está realmente barato. Nós temos um PL de 3,8, que é um PL excelente, né? Só a título de exemplo, Taesa está com PL de 10. Para quem não sabe o que é PL, é o seguinte, é o preço barra lucro. Ou seja, se eu investir R$ 1.000 nessa ação, em quanto tempo eu vou ter o retorno do meu investimento, né, através dos lucros? Então o retorno será em 3,87 anos, quase 4 anos. Então em quase 4 anos eu tenho o retorno em forma de lucro do valor investido na empresa. Então se Taesa está cerca de 10, o PL de 10, então em cerca de 10 anos eu tenho o retorno em forma de lucro. E daí o dividend yield, que é o dividendo em relação ao valor da ação, dividendo pago, qual a porcentagem paga em relação ao valor da ação, e aí está em 15,45%. Nós tivemos um dividendo muito importante ali no final do ano passado, foi de 93 centavos. Então só esse dividendo, hoje a cotação está aí a 10,29, apenas esse dividendo de 93 centavos já corresponde a quase 10% de dividend yield. E outro importante indicador que eu observo é o PVP, né, que é este indicador, que é o preço
em relação ao valor patrimonial da empresa. E olha que está em 0,59. Quanto menor o PVP, melhor. Por quê? Porque é sinal que a empresa, o valor de mercado dela está abaixo do seu patrimônio líquido, né? Então nós temos aí descontadas as dívidas, descontados passivos, né? Vai sobrar um valor da empresa, né? Que é o patrimônio líquido da empresa, é o que realmente, depois de vender tudo, realmente vai sobrar para o acionista. Então veja bem, se a empresa for vendida totalmente hoje pelo valor de face, o valor que está aqui, nós, acionistas dessa empresa, eu tenho a Gerdau na minha carteira, inclusive foi uma das primeiras empresas que eu comprei, depois vendi, agora voltei a ter a empresa novamente. Então veja bem que você terá quase 100% de lucro se a empresa fechar hoje e te devolver o valor do patrimônio líquido, né? É mais ou menos isso, é assim que funciona. E outro indicador interessante, dívida líquida barra EBITDA, que é aqui ó, que está 0,32. Isso aqui quanto menor também melhor. Então, ou seja, a empresa em relação ao seu EBITDA tem uma dívida muito pequena, né? Mais uma vez, comparando com o Taesa, que está na casa dos 5, ou seja, a empresa está bastante, né, bem mais endividada. Não diria que bastante, porque o segmento é diferente, mas a empresa está bem endividada. Nós temos indicador de rentabilidade que, bom, não está tão legal assim, tem empresa melhor. ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? 15,29%. ROIC, retorno sobre capital investido, 15,06%. Então, não está ruim, mas também não está lá essas coisas. Mas os principais indicadores aqui que eu considero que dizem que essa empresa está barata é o PL e o PVP. Inclusive no livro Investidor Inteligente existem essas métricas, né, que são usadas aí pelo escritor do livro, e ele diz que não compra empresa que tenha PVP acima de 2, né, 1,5, se não me engano, e o PL acima de 15, né? Então veja que essa aqui está com uma boa margem de segurança. E aí quando nós vamos aqui para os lucros, outra coisa importante de se observar é que a empresa não tenha dado prejuízo nos últimos anos, né? Tem um histórico de lucro. Então nós temos em 2022 3,7 bilhões de lucro, 2021 5 bilhões de lucro, 2020 872 milhões de lucro, 2019 425 milhões, 2018 799 milhões, ou seja, nos últimos 5 anos uma empresa lucrativa, né? E com um lucro crescente. Em 2018 um pouco melhor que 2019, mas em 2020 já melhorou, 21 foi muito bom, 22 caiu um pouco. E agora no último trimestre nós tivemos aí um lucro de 209 milhões. Foi o quarto trimestre de 2023, uma receita de 14 bilhões, né? Apesar de que o lucro caiu 46%, muito disso tem a ver com o aço chinês, a desaceleração da China, porque nós estamos falando de uma multinacional, estamos falando, né, de metalurgia, onde as empresas são concorrentes mundialmente, essa empresa ela exporta, então o que acontece nos outros países, nos outros mercados, acaba influenciando. Então é isso, eu invisto em Gerdau, apesar de que não é uma recomendação, eu apenas estou aqui analisando uma empresa que eu tenho em carteira, e é uma empresa que, como você viu, o lucro nos últimos 5 anos, na verdade o lucro, né, ultrapassa os 5 anos aí, eu só analisei os últimos 5, e nós temos uma empresa centenária, tem cerca de 120 anos de história no Brasil, né, e hoje presente aí em países importantes do mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.